Olá, seja bem-vindo a mais um momento de refinamento, conforme eu disse no vídeo anterior, refinamento da consciência, né? Refinamento do nosso conhecimento, na busca de uma fé, de uma espiritualidade sadia, né? Sobretudo sadia, uma espiritualidade que faça de nós, homens e mulheres, melhores, mais humanizados e tanto quanto mais humanizados, mais divinos nós vamos nos tornando. É assim que Jesus fala, né? É assim que é isso que o Evangelho faz de nós, né? Nós nos o próprio Jesus vai dizer, melhor dizendo, né? O próprio Jesus vai dizer que nós somos deuses, deuses nesse sentido de podermos carregar a verdadeira humanidade em amor. Em amor. Eu queria que você não esquecesse disso, tá bom? E a gente vem falando aí de Mateus 10. Falamos no último vídeo do versículo 27, falamos um pouco do versículo 28, do não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a sua alma. E é aqui que eu dou continuidade nesse momento. Esse aqui é onde reside todo o conceito, o princípio do evangelho entre vida e morte, né? Para Deus, e eu falei isso no vídeo passado, para Deus, vida e morte não tem a mesma compreensão para nós, né? Para o mundo, morreu o corpo, acabou. Essa é a morte que mata. E Jesus vai dizer na caminhada que essa morte não mata, né? Ele vai falar, olha, não temam os que matam o corpo, porque quem mata o corpo não faz nenhum mal a vocês, tá? O corpo é o corpo. Vocês existem presos a um corpo, mas vocês são um espírito. Antes temam aquele que pode jogar, né? Colocar, fazer perecer no inferno a alma e o corpo de vocês. Esse sim, que ele está falando de si mesmo, né? E aqui, nesse final do versículo 28 do capítulo 10, temei antes aquele que faz perecer tanto a alma quanto o corpo, que Jesus está dizendo daqui que esse temer não é temer de medo. Eu tô com medo, vou servir a Deus por medo. Não é isso. Mas esse temer aqui é você compreender que existe uma soberania, alguém maior do que você. Existe uma soberania sobre a terra. Deus é soberano. Em tempos de profunda relatividade, como os que nós vivemos atualmente, essa compreensão, ela é muito rasa, ela é muito superficial na maioria de nós. A gente não crê, a gente não acredita, a gente não investe nesse raciocínio dessa soberania de Deus sobre a face da terra, essa soberania de um Deus que move, que tem tudo, absolutamente tudo em suas mãos. A gente não exerce esse raciocínio e nem sabe que direção dar a esse conceito de um Deus soberano, porque o nosso relacionamento, em grande parte das vezes, ele é, mais uma vez, dogmático, né? É um relacionamento místico, né? Muito místico, né? Que só acredita nesses comportamentos exteriores de poder, de fé, que hoje se enxerga em muitas igrejas protestantes, principalmente, né, ao nosso redor. Mas esse Deus, ele é soberano, e nos próximos versículos ele vai enfatizar essa soberania. Ele vai dizer o seguinte, olha, não se vendem 2 passarinhos por um titinho de dinheiro, que é o asse, né? Na minha tradução ele fala isso, e nenhum deles cairá sem o consentimento do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois vocês valem muito mais do que os pardais, né? Então, olha só, ele pega essa simbologia, até um pouco bucólica, que é pardal, passarinho, e
cabelo da cabeça, né? Coisa simples. Ele não pega nenhum conceito muito abstrato para nos explicar da sua soberania. Deus não faz isso, né? Ele mostra coisas do nosso dia a dia para mostrar o seu poder sobre a terra, em conduzir a própria história. E Jesus está ensinando aos seus discípulos, e a mim e a você hoje, a confiar nesse que fez o universo, nesse que mantém, né, os cabelos da minha cabeça, demonstrando com isso a singularidade do meu ser, de como ele me conhece profundamente, e a sua onipotência e soberania em dividir o mundo em estações, em conduzir um sol numa medida tão exata de distanciamento entre a terra que ele não me queima. E se hoje a gente vive essa seca no mundo, no Brasil todo, como nós vivemos, esse desajuste, é porque eu tenho participação nisso, né? Não é dele, porque antes era tudo, né, muito perfeito, rios corriam as suas vidas, as estações eram muito bem divididas, e aí vem o ser humano e destrói, né? O apocalipse está nas nossas mãos, o apocalipse está aqui, o apocalipse está aqui, né? Nós, enquanto seres humanos, todos os dias fabricamos apocalipse, se não nas nossas vidas, a gente fabrica apocalipse na vida dos países que não são mais pobres, mas são empobrecidos pela minha ganância, pela sua ganância. A gente tem que puxar isso para nós, né? E aí, eu fecho esse parêntese, né? E volto aqui para essa soberania absoluta dele. Ele tá fazendo a gente, olha, deixa eu te falar, olha para vocês, veja o que vocês são nesse universo e veja quem eu sou. Olha para o passarinho, tira o olho do seu umbigo e olha para a vida. Olha para o fluxo da história. E aí a gente vai lá para o Velho Testamento e vê o rei Ciro. O rei Ciro foi chamado, ele mesmo profetizou em Isaías, 100 anos antes da presença de Ciro, e falou, eu vou levantar um homem chamado rei Ciro, e vou fazer ele libertar vocês do cativeiro. E quando o rei Ciro, né, viu aquilo, uma profecia que havia sido feita 100 anos antes, com tanta profundidade, com tanta riqueza, ele falou, esse Deus é soberano mesmo. E o próprio Deus chamou esse homem de meu servo. É um Deus soberano que profetiza sobre Jesus no ano 700 antes de Cristo. Quer dizer, 7 séculos antes, ele já profetiza sobre um príncipe que irá nascer, um menino, príncipe chamado Príncipe da Paz, Rei da Eternidade. É um Deus que comanda a história. Mas ele vai nos ensinar que, olha, temam a esse homem, a esse Deus que faz isso, porque a sua palavra é absoluta, ela não tergiversa, ela é absoluta. Esse amor é absoluto. A única coisa que é absoluto nessa vida é esse amor que não falha, essa verdade que não falha. Gente, ela não falha. Ela não falha. Tantas orações que eu já fiz no passado e que hoje, assim, sabe, eu vejo elas se concretizarem, assim, e vai me surpreendendo cada passo. Eu falei, meu Deus, um dia eu orei por isso, esqueci, e tá aí sendo feito. Abismos pelos quais eu já caminhei e que passaram. Passaram, a soberania de Deus. É nessa soberania que ele me conduz. O desafio é esse, né? É a gente internalizar isso dentro de nós. Acontece que a gente não internaliza, porque para internalizar esse conceito de soberania, né? Esse conceito que ele está dizendo para mim que não é abstrato,
Ele não é abstrato, ele está falando, olha para você, olha para o mundo, olha para o que te cerca. Eu preciso de tempo, a gente precisa de silêncio, que é o que eu faço todos os dias, convidando aqui a você a silenciar, a ouvir, a permitir à sua consciência esse momento, né, de se ouvir. Mas na rapidez com que as coisas acontecem, a gente não dá tempo pra gente, a gente não dá espaço na alma, a gente está entupido, a gente está afobado, a gente está corrido, a gente está se encrencando, as nossas dores não estão deixando espaço para chegar nenhum tipo de saúde aos nossos ouvidos. Jesus está dizendo para a gente, olha, calma. A alma, né, como tem uma música do Lenine que eu gosto muito, a alma precisa de calma para viver. Se não, e é isso que eu tenho falado muito, às vezes quando eu sou chamada para falar alguma coisa, cuidado para você não se tornar só um CPF. Porque essa pressa tira de nós a nossa identidade, essa pressa tira de nós a nossa humanidade. E a gente caminha nessa terra de gigantes apenas como mais um CPF, sem humanidade nenhum, né? Você caminha apenas como um mamífero que come carne, e um mamífero que regurgita em arrogâncias, em grosserias, em uma total desumanidade e loucura. A gente vai se tornando verdadeiros monstros apocalípticos. A gente está construindo, como eu falei, né, antes, nós estamos construindo o nosso próprio apocalipse, nessa desumanidade absoluta e absurda que toma conta do nosso ser. E o meu convite aqui é para que a gente silencie e passe a ouvir o mundo, observá-lo, né? Com esses óculos da fé, os óculos de Jesus, os óculos do amor. A gente não deixar essa grosseria, essa desumanidade adentrar diante dos nossos olhos, do que os nossos olhos estão vendo nessas telas, não permitir que essa indiferença, né, e que atormenta a nossa alma, esses medos que todas as horas nos visitam. A gente é visitado por isso todo momento, né? Pelas nossas próprias vidas e pela vida daqueles que a gente ama. A gente é visitado por isso. E Jesus está dizendo, creia, se alimente dessa verdade, porque Ele é soberano. Vocês valem muito, muitíssimo mais do que meros pardais. Vocês valem mais do que isso, né? Mas compreendam essa soberania, essa soberania que está ao seu redor. É isso que Jesus está nos ensinando. E eu paro por aqui, deixando você terminar essa meditação com o silêncio que o Espírito dele vai trazer à sua mente. E eu te convido para estar nesse lugar, né? E crescer a partir desse silêncio, tá bom? Te aguardo, até a próxima. Deus te abençoe.